Irmão, de uma forma muito louca hoje, assim, sobrenatural, esse vídeo caiu nas minhas mãos e eu tenho que mostrar para você. É uma visão profética que a pastora Ezenete Rodrigues, ela relata, cara. Não é profecia não é do que vai acontecer no futuro, nada disso não. É um negócio que está acontecendo agora no reino do Espírito. E você precisa ficar ligado e se alertar para isso. Você que é a igreja de Jesus. Você que está aqui agora, nesse tempo aqui. Irmãos, hoje eu fui levar minha esposa numa loja que nunca na vida tinha uma vaga para parar o carro na frente dessa loja. E eu cheguei na loja com ela e tinha uma vaga lá. Uma vaga. E eu falei, que estranho, é a primeira vez na vida que eu acho uma vaga na frente dessa loja. É como se Deus quisesse que eu estivesse ali naquele momento. Eu parei o carro, falei, amor, vai lá e eu fico te esperando aqui no carro. Ficou eu e meus filhos no carro. E bem na hora que eu pego o celular para ver um vídeo com os meus filhos, ali no carro, bem naquela hora ela tá pregando, mas sabe quando tá aparecendo a imagem, mas tá sem som? E eu cliquei, e ali era ao vivo, né, a conferência Clamor pelas Nações 2023. Cara, era essa pastora. E bem no momento que ela tá falando dessa visão profética, irmão. Ah, meu amigo. E quando eu comecei a ver, eu entendi o porquê que eu estava vendo aquilo ali naquele momento. Porque é vontade de Deus que todos vejam isso. Toda a igreja veja isso, irmão. Agora se liga e se prepara, porque o negócio é muito forte. Depois desse vídeo eu entendi muita coisa do que eu estou vivendo e do que eu estou vendo acontecer aqui no nosso país. Se liga. Você sabia que o inferno, ele não faz nenhuma ação sem Presta Deus atenção. permite? E eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo há 2 dias. Meu Deus, Pai, meu Deus. Eu tenho pedido muito ao Senhor, mostra-nos, Senhor, como agir, como orar, como clamar o que está por vir. Há 2 anos atrás, o Senhor me levava a alguns lugares e dizia assim para mim, você está vendo? Olha Isso isso. aí que você está vendo, essa dimensão. O inferno se prepara. Daqui a 2 anos, ele disse, serão liberados sobre a terra um exército das Meu Deus. trevas, que virá com grande fúria para arrasar. Olha isso, presta atenção. Clame. E ele disse, porque parte do meu povo não está preparado. Parte do meu povo não está atento. 2023, final de 2022, ele me levou, me mostrou o dia, o momento que aqueles demônios entraram sobre a nação. Aqueles cavaleiros, aqueles rostos de fogo, soltando faísca, com espadas gigantes para destruir. Então eu comecei a buscar o Senhor o que fazer, como falar. E um dos maiores motivos, eu nem poderia estar aqui hoje, o Ricardo sabe disso. Mas eu me esforcei, porque aqui tem representante, com certeza. Vai vendo, 27 estados. se liga no Da que vai CIMI. acontecer no final. E eu preciso. Ela precisa comunicar à nação isso. E antes de ontem, essa minha busca, como orientar, como dizer. E ele sempre dizendo para mim, é o que todos falam. 2 Crônica 7, 14, 15. 2 Crônica 7, 14, 15. E hoje ele disse, João 15, para todos que estão naquele ambiente. Ele deu outra palavra, daqui a pouco eu compartilho. Então, de repente, à noite, eu fui levada para um lugar. Espiritual, irmão. Eu comecei a ver. Era uma mesa. E essa mesa, há alguns anos atrás, no arrebatamento, ele me levou para que eu soubesse
como ação das trevas para me combater através da intercessão. E essa é exatamente essa mesa. E nessas 2 noites atrás, eu vi a mesa. Só que curioso, eles começaram, o que dava ordem ali na ponta daquela mesa dizia, aumenta, aumenta. E vinha como pedaços de madeira, e aumentando a mesa muito rápido, muito rápido, muito rápido. E de repente aquele ser das trevas se levantou, e ele disse, rápido, rápido. E as mesas aumentando que sumiu. E de repente, aquele ambiente, aquelas mesas, cadeiras altas, elas foram tomadas por demônios. E aquele ser na ponta da mesa, ele disse, é hora, assim, de ação, 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 ação. Ele gritava, ação, eles têm ação. pressa, irmãos. Parte, olha só, parte já está dominada, mas parte ainda não foi dominada. Precisamos dominar essa outra parte. A única forma do plano original, ele dizia assim, concretizar é parar parte desse povo. E ele dá uma gargalhada e diz, haha, mas é pequena parte. Meu Deus, muitos Pai. já se foram. E ele disse, eles não podem dobrar Presta os atenção joelhos. nisso. Eles não podem dobrar os joelhos. Eles podem orar, mas não podem dobrar os joelhos. Porque essa pequena parte dobra o joelho e impede os planos. E ele gritava, eles não podem dobrar os joelhos. Visite a casa desses que dobram os joelhos. Acaba com o círculo de oração. Acaba com o círculo de oração. E eu vendo aquela cena, acaba com o círculo de oração. Ele ria e dizia, que é pouco, já passou. Acaba com as consagrações. Repeti e disse, mas é pouco, já passou. Capeta é astuto. São poucos. Temos que acabar com esse pouco. Não vai conseguir. Vai a casa. Atormenta esses poucos. Olha, diante do Senhor, eu vou dizer o que eles diziam. Ele disse, ó, atormenta o cachorro. Atormenta as crianças. Tira a paz. Mexe na empresa. Faça confusão no trânsito. Mas ele urrava. É rápido. Impeça. Impeça. Impeça essa turma. Essa pequena turma. De continuar de joelhos. Meu Deus. Impeça. Estratégia. Ele gritava. Estratégia, estratégia, estratégia. Visita as casas. Visita o leito. Põe confusão entre o casal. Porque eles não vão dobrar os joelhos. Destrói. Destrói. Fique na porta das igrejas. Distrai eles com conversas, com fofocas, para que eles não dobrem os joelhos. E dizia, o tempo é curto, o tempo é curto. E de repente se apresentou numa escada descendo assim, naquele ambiente, uma escada. Desceu correndo vários demônios, demônios correndo. E eles voltam assim, os braços assim, flechas com lanças. Vai vir ataque, irmão. Muitas lanças. Já está vindo. Muitas lanças. Vocês não têm noção, muitas lanças, aquelas pilhas de lanças. E a ordem daquele ser era, pegue as lanças, saiam, 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 saiam. Lance as lanças contra eles. Perturbam. Você começa a entender aí o que está acontecendo? Mexe nas emoções. Mexe nas emoções. E ele gritava e batia. Eles não podem. Meu Deus, dobrar aleluia. os joelhos. Mas nós vamos dobrar. Mas curioso. Eles podem até orar. Mas não podem dobrar os joelhos.
porque os joelhos dobrados vai nos impedir. E de repente, aqueles monstros, aqueles bichos, com aquelas coisas de lanças, eles saíam correndo. Uma grande porta se abriu e eles saíam correndo. E ele dizia: tem pressa, tem pressa, tem pressa. Tem pressa. Rodeia a terra, rodeia a terra, rodeia a terra. Impeçam eles. Eu volto desse momento sem fôlego. Meu Deus, o que é isso? Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Oh, meu Deus. O Senhor está mostrando. Aí ele disse: são tão poucos que dobram os joelhos antes de descansar o corpo. São tão poucos que dobram os joelhos antes de se levantarem. São tão poucos que falam comigo. Oh, meu Deus. Não dobram os joelhos. São poucos que dobram os joelhos. De repente, eu disse: eu vou Olha mandar agora. uma mensagem para algumas pessoas agora. E quando eu pego o celular, chega uma mensagem de um número que eu não conheço. Um áudio. Eu começo a ouvir: uma irmã, pastora, faz mais ou menos 2 horas que eu estou orando. E Deus mandou eu mandar essa mensagem para você. Eu não tinha o seu telefone. E Deus me disse: fala com fulana, peça o telefone. E aí eu começo a ouvir o áudio da irmã. A mesma coisa. As mesmas coisas. Que o Espírito do Santo me levou a ver naquela noite. As mesmas coisas. Fala do cachorro, fala das coisas, fala da emoção, fala das igrejas, fala dos joelhos. E ela gritava: pastora, eu não tenho acesso ao povo. Mas Deus disse que você tem acesso ao povo. Que você tem acesso aos líderes. Diga a eles: ponham o vamos povo ajoelhar, irmão, vamos nos prostrar. Ponham o povo de joelhos. Põe o povo de joelhos. Eu fui tão impactada aquela madrugada, meu Deus. Vocês são os primeiros que eu estou tendo. Aleluia. A oportunidade de compartilhar. De dizer para vocês: nossos joelhos precisam dobrar. Você precisa dobrar os joelhos e levantar as mãos. Nós precisamos jejuar, porque essa caça de demônio da nação, diz a palavra, só sai com jejum e oração. É verdade. Humilhar, orar, clamar, se quebrantar. Oração, oração, oração. Pastora Zenete Rodrigues, isso é de Deus. O que você está testemunhando e falando aqui fez com que eu entendesse muita coisa que estou vivendo. Muita coisa que está acontecendo agora. Nós estamos no meio de uma grande batalha. Irmão, a probabilidade de eu assistir esse testemunho naquele momento era quase zero, irmão. Se não tivesse a vaga do carro lá, eu tinha passado direto e não ia ter como ver nada disso, eu não ia nem saber disso. Mas, irmão, Deus quer mostrar isso para o Brasil. Deus quer que a igreja brasileira bote o joelho no chão, de forma literal, estou falando. E entenda uma coisa, não é religiosidade. Ah, tem que pôr o joelho no chão, porque Deus não vai ouvir se eu estiver de pé, deitado. Deus ouve, cara. Mas quando você se prostra, quando você bota os teus joelhos no chão, é um sinal, cara, de humilhação, de reverência. É um sinal de dependência de Deus. É prostrar o coração e o corpo também. Deus queria que você olhasse esse vídeo. Eu não sei de que forma esse vídeo chegou até você, mas Deus queria isso. Porque Deus continua a chamar a igreja para um lugar especial. Deus continua a chamar a igreja para um lugar de onde ela não devia ter saído. Os dias que estamos vivendo estão e ficarão mais trabalhosos. As previsões não são boas. Mas isso significa que os milagres serão grandiosos. Por isso dobra o teu joelho hoje. Agora.
Se humilhe diante da poderosa mão de Deus. Declare a sua dependência de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. É muito importante. Amém? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.